Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o pastor Márcio. Hoje é um dia abençoado, um dia que está fazendo um friozinho bom. E eu estava aqui ministrando aqui na palavra de Deus e graças a Deus, antes de eu trazer aqui essa reflexão para meus irmãos, eu quero já agradecer a todos os meus irmãos. Essa semana a gente esteve ali no município de Sena Madureira, foi uma benção, meus irmãos. Como vocês viram nos vídeos, esse estudo que a gente levou 3 dias, essa campanha Casamento Blindado por Deus, ele fez coisas grandes no meio dos casamentos. Também teve o batismo, batismo nas águas, 9 pessoas foram batizadas, foi uma benção. Eu só tenho que agradecer a Deus e louvar a Deus pela tua vida, porque através das suas orações, Deus ele tem nos ajudado. E a gente continua aqui, no mesmo canto, orando, clamando, buscando a presença do Senhor. E nos nossos propósitos de oração. Dia 17 estamos encerrando o propósito de oração. E enquanto isso, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, ministrando aquilo que o Espírito de Deus, ele bota no meu coração. E aqui eu tenho um estudo abençoado, que vai abrir meu entendimento e o teu, a qual o tema é Deus livra os seus. O tema do estudo é Deus livra os seus. A Bíblia nos ensina lá em Salmos 34, versículo de número 7, a Bíblia diz que o anjo de Deus, ele acampa ao redor daquele que o ama, guarda e os livra de todo mal. E no mesmo Salmo de 34, versículo de número 19, ele diz que muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas. Então recebe livramento da parte de Deus, amém? Agora vamos para a mensagem, essa é a mensagem. Aqui eu quero trazer aqui algumas atitudes de Daniel, antes de Daniel ser levado à cova dos leões. Algumas atitudes antes dele ser levado à cova dos leões, a qual não impediu que ele chegasse até a cova dos leões. E a gente vai entender, porque tem momento na vida da gente que você passa por deserto, você ora, você clama, você busca e parece que nada está acontecendo, mas aprenda, você vai aprender através desses textos da Bíblia Sagrada que Deus ele está no controle de todas as coisas e que Deus ele vai te livrar, vai abrir as portas, vai facilitar e vai dar a tua vitória, amém? Vamos para a palavra do Senhor. Aqui no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Daniel, ele foi levado à cova do leão, mas antes dele ser levado, Daniel ele era um homem de oração. Daniel tinha o seu canto particular, a qual ele 3 vezes por dia do seu quarto, ele orava a Deus, ele buscava a presença de Deus, aleluia. Ou seja, é necessário que eu e você venha ter o nosso cantinho particular com Deus. Eu escolhi esse canto, você vê aqui, tem árvores, olha, aqui é uma benção, eu escolhi esse canto aqui abençoado, para que eu viesse buscar a presença de Deus. Isso é maravilhoso, você clamar a Deus, você buscar a graça de Deus, você se esforçar no Senhor. E é bom, com licença. E é bom que a gente venha, perseverar orando a Deus. Ou seja, Daniel não foi iminente que ele fosse, para as covas dos leões. Mas eu estou trazendo aqui atitudes na vida dele antes dele ser lançado, para que você venha entender que mesmo que você esteja buscando a presença de Deus, mesmo que você esteja na posição, orando, clamando, a dificuldade vai bater na tua porta, mas o livramento de Deus também vai bater na tua porta. E aquilo que você tem pedido para o Pai, não se preocupe, porque o nosso Pai, ele tem poder para realizar e materializar o desejo do nosso coração, do seu coração, amém? Vamos lá. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Vamos ver o que Deus tem para nós. Daniel, capítulo 10, versículo de número 12. Olha o que tem escrito aqui. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração, como compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Ou seja, Daniel, aleluia, ele era um homem de oração, ele era um homem que ele teve um contato com um anjo. No momento que Daniel estava buscando a presença de Deus, aleluia, ele foi privilegiado, O anjo Gabriel trouxe a resposta de Deus. Ou seja, é interessante, um homem de oração, um homem de princípios, mas isso não impediu que ele chegasse à cova dos leões, amém? Vamos lá, mais uma atitude,
né? Mais um exemplo, né? Que mais um princípio, né? Ou quem sabe até atitudes, vamos colocar como atitudes que aconteceram antes de Daniel ir para a cova dos leões. Para a cova dos leões, algumas atitudes antes dele ir para a cova dos leões. E lá em Daniel 12, 2, versículo de número... vamos aqui para a palavra que fica mais prático, né? Para que a gente venha entender o que Deus quer falar conosco, né? Daniel capítulo 2, né, do versículo de número 20, o que tem para nós aqui? Versículo de número 20. O que tem para nós? E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque ele é a sabedoria e o poder. Ou seja, Daniel, né, antes dele ser levado a covas dos leões, Daniel, ele reconhecia que Deus, ele era poderoso, que Deus jamais iria perder uma batalha, ele confiava, ele acreditava. Ou seja, Daniel, ele percebeu, ele descobriu, né, que ele tinha um espírito de excelência, e por ele descobrir que esse espírito vinha da parte de Deus, ele começou a tomar decisões que agradaram ao coração do Senhor. O que eu entendo com isso? Você que é homem de Deus, mulher de Deus, você que está buscando, louvando, acreditando, não desista. Saiba que você tem um espírito de excelência dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Valorize o Espírito de Deus sobre a sua vida. Faça como Daniel, não importe a luta, não importe a dificuldade, o problema que você esteja passando, mas, aleluia, valorize esse espírito que está, né, sobre a sua vida. E nós temos mais princípios, né? Nós temos mais atitude de Daniel antes de ser levado a covas dos leões. Lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições têm que ser em tudo conhecida diante de Deus com oração e súplica. Ou seja, Daniel, ele era um homem que clamava, que buscava, que adorava, um homem que não desistia. Ou seja, essas atitudes estavam sobre a vida de Daniel. Ou seja, essas atitudes têm que estar na minha vida e na tua vida. Nós temos que tomar essas atitudes para que eu e você venha suportar a luta no dia da adversidade, que no dia mau a gente venha suportar, que a nossa casa venha estar sobre a rocha, ou seja, não tem vendaval que venha te tirar da presença e te tirar da direção de Deus. Daniel, ele foi levado à cova dos leões, mas ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia, o Deus que ele orava, o Deus que ele clamava, o Deus que ele buscava, o Deus que teve contato com o próprio Daniel, que enviou o anjo a levar a resposta para Daniel. Ou seja, Daniel, ele era uma pessoa que ele cria e ele acreditava muito, amém? E lá em Pedro, 1 Pedro, deixa eu analisar, deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, diz assim, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, não importa a luta que você esteja passando, mas acredita, creia. Jogue toda a tua ansiedade em Deus e creia e acredite que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Daniel, ele foi para a covas dos leões. Daniel, ele foi humilhado, mas aleluia. Mas Daniel, ele sabia, ele cria, ele acreditava no Deus que ele servia, no Deus que ele adorava. Então, meu querido e minha querida, não faça como os discípulos. Os discípulos de Jesus tinham uma promessa, que Jesus iria morrer e iria ressuscitar o terceiro dia. Mas no primeiro dia da perseguição, todos eles, a Bíblia diz que abandonaram o mestre. Então não abandone a fidelidade de Deus, não abandone o seu ministério, não abandone a sua família, não abandone os seus projetos, não abandone os projetos, os propósitos que você tem colocado diante de Deus. Creia somente, acredite. Ou seja, nós temos aqui essa passagem da Bíblia. Daniel, ele não foi privado das covas dos leões, mas nós temos aqui atitudes antes dele ser levado às covas dos leões. Ou seja, ele não foi impedido, Deus não privou ele de chegar à covas dos leões. Quem sabe você está orando, está buscando, está sendo fiel, está fazendo tudo aquilo que agrada ao coração de Deus, mas quem sabe você está passando por uma luta que você acha que não tem mais jeito. Então creia, porque esse Deus que livrou Daniel das covas dos leões é o mesmo Deus que vai abençoar a tua casa, a tua família, é o Deus que vai mudar o teu cativeiro, é o Deus que vai abrir porta para você, é o Deus, aleluia, que vai abater os teus adversários, porque aquelas pessoas que botaram Daniel
nas covas dos leões, foi aquelas pessoas que foram comida pelos leões. Você lembra de Mardoqueu? A pessoa que preparou a forca para ele foi a pessoa que foi enforcada. Sabe o que eu aprendo? A pessoa que projeta o mal contra a tua vida, o mal que ela projetou vai cair sobre a cabeça dela, porque você tem um Deus, aleluia, que ele agindo, ninguém pode impedir o agir de Deus ao teu favor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedora e mais do que vencedor, amém? Graças a Deus, que Deus venha te abençoar. Ainda que eu tenha atrapalhado aqui um pouco nas palavras, nas leituras, mas isso aqui é muito real, né? Isso aqui é maravilhoso, nós aprendermos cada um com os outros. Eu estava meditando, Deus tocou no meu coração para trazer esse devocional. Receba, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória, e que esse dia venha ser um dia abençoado para você e para toda a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você sentir desejo no coração de visitar o nosso canal, visite Pastor Márcio Cristo, né? E você vai ver lá nossos vídeos, nossos devocionais, o nosso trabalho, a obra que Deus tem entregado em nossas mãos. Fique na bênção, fique na paz. Conte com as nossas orações. Olhe pela minha vida e eu estarei orando pela sua vida. Faça como Daniel. Ore, busque a presença de Deus. Aleluia. Ele não foi inibido de chegar lá na cova dos leões. Deus permitiu que ele chegasse lá, mas Deus permitiu para que Deus viesse glorificar o seu nome sobre a vida de Daniel. É a mesma coisa que Deus vai fazer com você. Quem sabe você está passando uma luta muito grande hoje, mas é nessa luta que o nome de Deus vai ser glorificado e que você vai dizer: só o Senhor é Deus e não existe um Deus como o nosso Deus. Amém? Fica na bênção, fica na paz, que Deus te abençoe. E o pastor Márcio Cristo vai estar aqui sempre trazendo alguns devocionais que Deus botar no meu coração. Quando eu estiver meditando, como eu estou em propósito, eu vou aproveitar esses dias que eu estou de propósito, e o que eu puder apresentar para os meus irmãos em Cristo Jesus, a gente vai estar orando, contribuindo e abençoando as vossas vidas. Amém? Fica na bênção, fica na paz. Tenha uma tarde abençoada. Pastor Márcio e família.